Olá, graça e a paz de Jesus Cristo, mais um vídeo do canal abordando alguns sinais que estão acontecendo por aí para que você depois não seja pego de surpresa com tanta coisa que está acontecendo aí no âmbito, nessa guerra, eu vou falar esse termo, essa guerra espiritual que está acontecendo em todo o mundo. Então vamos começar com a questão de uma notícia que nos chega da China, exatamente da China, sempre a China. E tem muita gente que ainda fica defendendo China, cristão, ou que se diz cristão, que a China apertou mais ainda, mais do que já estava, a questão relacionada com o culto. Então, a última novidade que vem da China, que foi publicada por dois portais internacionais que acompanham, né, de longe, porque acompanhar de perto é complicado, as questões que envolvem lá aquele país. Então, eles apertaram a proibição para cultos, transmissões ao vivo ou qualquer divulgação de áudio ou vídeo de natureza cristã. Seja uma mensagem, seja uma pregação, uma oração, nada, é zero, tá? O aperto maior agora foi numa província chamada Qingdao, isso porque desde 2018, aliás, há uma lei chinesa que proíbe qualquer tipo de streaming cristão, ou seja, nenhuma organização, nenhum indivíduo pode transmitir ao vivo ou transmitir por outro meio qualquer atividade religiosa, incluindo orar, cantar, recitar a escritura, realizar culto ou missa, adorar, receber qualquer tipo de batismo online ou qualquer forma de texto, foto, áudio ou vídeo. É isso que diz a lei. Muito bem. Então, além disso, essa lei foi muito dura. Ela disse também o seguinte, que as igrejas da China, lá na China, devem se registrar no governo, tá? Tem que ter um registro, né? Se for evangélica, num chamado Movimento Patriótico dos Três Altos, e se for católica, na Associação Católica Patriótica Chinesa. Então, essas igrejas precisam ser aprovadas, né, para depois poderem funcionar. Então, se elas forem aprovadas, né, as que estão aprovadas por esses organismos aí, comunistas, diga-se de passagem, as igrejas, então, e seus membros são proibidos de dizer qualquer coisa negativa em relação ao governo ou divulgar informações sobre a pandemia que não seja aprovada pelo governo, tá? Então, é muito importante entender isso, o que acontece lá, porque ainda tem gente que se diz cristão que ainda fica defendendo esse país que é absolutamente comunista e totalmente contra os cristãos. A gente tem que falar a verdade, parar de ficar escondendo os pastores que têm medo de falar certas coisas, tem que falar, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, algumas igrejas que tentaram ainda fazer alguma coisa, o governo, como controla tudo, e eu já falei isso aqui no nosso canal Sinais de Apocalipse, ele controla tudo na China, inclusive telefone, parte tecnológica de 5G, agora indo para o 6G. Então eles interromperam a única e primeira reunião online, logo depois que iniciou, né? Um pastor que é de uma igreja subterrânea na província de Jiangxi, ele declarou ao portal que quando ele começou, logo depois, a própria China, que monitora tudo, cortou o culto. Então ele nunca mais conseguiu e nem tentou, ainda foi repreendido por isso. E aí, estou falando essa questão da China, porque essa semana, né, nós também tivemos aí, eu não chamo de cavalo de batalha, né? Cada um chama o que quiser, essa
essa discussão sobre abrir ou fechar igreja durante esse tempo aí em que estamos vivendo essa situação mais caótica no Brasil e no mundo. O que a gente está assistindo claramente é que estão, em nome desse momento caótico, quebrando a Constituição Federal. Essa que é a verdade, né? Limitando liberdades religiosas. Eu até hoje, eu não consigo ainda engolir, ver guardas municipais. Eu nunca concordei com isso, né? Eu tenho o direito de não concordar. Eu nunca concordei com a criação de guarda municipal, batendo em pessoas idosas, né? Agredindo mulher, agredindo literalmente uma mulher, que eu vi, uma não, várias, né? Agredindo as pessoas, né? Com truculência, em nome de uma lei ilegal que quebra um princípio constitucional. Então, para mim foi assim, muito triste ver tudo isso. Eu respeito as opiniões, cada um tem a sua opinião, mas essa é a minha opinião. E por enquanto, olha bem o que eu estou dizendo, por enquanto ainda podemos expressar certas opiniões, não todas, porque se você falar em direção a um determinado órgão do Brasil, você corre o risco de ser punido, preso e torturado, né? A gente tem que ficar atento, os cristãos precisam abrir os olhos para o que está acontecendo. E aí nós tivemos recentemente uma discussão muito ferrenha na mais alta corte do país, que deveria ser uma corte de justiça, mas para mim não é a minha opinião. E aí nós vimos mais uma vez, né, essa alta corte quebrar, como tem quebrado várias vezes, os princípios pétreos. Quando eu fiz direito, eu sou bacharel em direito, a gente aprendeu que há cláusulas na Constituição de 1988, são cláusulas pétreas, né? Mas isso aí não tem tido valor nenhum, são quebradas aí reiteradamente, está tudo ficando por isso mesmo. E aí, o que nós vimos é que a mais alta corte do país, que já é useira e vezeira em quebrar esses princípios, né? Não é só nesse caso, resolveu interferir, a pedido aí de governadores e prefeitos, na questão do culto ser realizado ou não. Muito bem, a liberdade religiosa também é uma cláusula pétrea da Constituição. Perfeito. Então, eu estou falando isso como sinal de Apocalipse. Por quê? Porque hoje você ainda pode ir em algumas igrejas com 25%. Daqui a pouco você vai ser proibido de cantar música que falam de Cristo, como já aconteceu na China. Daqui a pouco você não pode mais transmitir culto online, né? Nem reunião online, nem fazer live online, igualzinho lá na China. Daqui a pouco você não pode mais distribuir uma música. Daqui a pouco vão começar a derrubar as igrejas, como já derrubaram na China e em outros lugares do mundo. E aí, quando a gente resolver reclamar, vai ser tarde demais, né? Isso já aconteceu na maioria dos países comunistas. Ou seja, então não há nada estranho, não há nada de novo, né? Nesses países isso é perfeitamente normal. Então, o que nós estamos vendo aí é que a gente não pode analisar essas coisas sob a ótica só política, ainda que tenha uma guerra política por trás disso, mas nós temos que analisar isso como uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual sendo travada nas esferas espirituais para calar a igreja, calar os pastores, calar a oração, calar, porque a igreja incomoda o diabo, né? Ela incomoda. Então, já imaginou, daqui a pouco você não pode mais, né, fazer um monte de coisa porque você é cristão? Você tem que estar atento a isso, rapaz. E ainda tem cristão que ainda bate palma para essas coisas. Eu fico assim, abismado de ver. Então, nós não podemos jogar no lixo a nossa liberdade religiosa, que foi conquistada com muita dificuldade, né? Nós somos um país livre, onde, né, o católico pode expressar, o espírita pode expressar,
o evangelho pode expressar, nós temos a liberdade religiosa garantida na Constituição Federal. E o que nós estamos vendo é que eles estão simplesmente jogando isso no lixo. E a gente está levando isso, né, assim, de qualquer maneira. Daqui a pouco você está passando por uma situação muito difícil, você não tem mais liberdade e vai ficar tudo por isso mesmo. Aí eu te pergunto, cadê a bancada que se diz evangélica? Cadê? Cadê a bancada cristã? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, quem está se levantando em defesa da liberdade religiosa, com algumas pessoas aqui, outra ali, cadê, né, a nossa defesa do Evangelho de Cristo Jesus? Onde nós vamos parar se a gente continuar imóvel da forma como estamos? Então, assim, nós estamos deixando 11 pessoas definir por milhões de pessoas. Aí você pode dizer assim, você está pregando alguma coisa contra? Não, eu estou pregando a favor da liberdade religiosa. O que a alta corte tem, quem está lá, não me interessa. Me interessa defender Cristo Jesus. Me interessa defender a Bíblia Sagrada. Me interessa defender a liberdade religiosa. Tá? Então, assim, não me confunda, não misture as coisas. Eu estou defendendo Jesus. Estou defendendo a liberdade que você tem. Estou defendendo a liberdade religiosa que nós conquistamos em 1988. É isso que eu estou defendendo. Então, a gente precisa ficar muito atento para essa guerra espiritual que está aí nas regiões celestiais contra a igreja, contra a sua liberdade cristã, contra a sua liberdade de culto. Tá? E não venha me dizer aqui, pode ser que apareça alguém e diz assim, você está falando isso porque você está interessado em dinheiro. Eu quero dizer para você que pensar dessa forma, que você não está entendendo o que está acontecendo. Estou nem preocupado com questão de dinheiro, estou preocupado com a liberdade religiosa, estou preocupado com o ataque que está sendo feito contra a liberdade religiosa no Brasil. E isso já vem de algum tempo. Está acontecendo em níveis municipais, acontecendo em níveis estaduais e acontecendo agora em nível federal. Então, você fique atento, né? Já basta aí que essa semana nós tivemos aí a notícia de que, né, apareceu lá em Israel, isso eu vou fazer só para fechar o vídeo, né, um cidadão na Páscoa judaica, de um grupo minoritário de judeus, um cidadão chamado Yeshayahu ben Davi, que os judeus ortodoxos, um grupo minoritário lá em Israel, estão chamando ele de Messias. Não é o nosso Messias aqui, não é o Messias cristão. Nosso Messias não vai vir, né, dessa forma humana, né? Ele disse que quando ele voltar, todo olho verá e ele voltará nas nuvens. Então, eu não vou nem discutir muito essa questão aí, essa é uma questão da economia dos judeus e da religião judaica. Porém, claro que tudo que acontece em Israel, tudo que acontece na religião judaica, tem um viés para os cristãos em razão do que está escrito em Apocalipse, que um dia vai aparecer um anticristo. E esse anticristo está às portas, disso eu tenho bastante certeza. Amém? Que Deus te abençoe, ótima semana e defenda o Evangelho, defenda Cristo Jesus, defenda a sua liberdade religiosa enquanto você pode.